do Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 2. Êxodo, capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 2. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Amém? Amém. Vire para o seu irmão e pergunte para ele: o que você tem na mão? Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou. A palavra igreja, eclésia, ela significa chamados para fora. Chamados para fora. Isto é, nós fomos vocacionados, nós fomos chamados para fora do sistema, para influenciar esse sistema. Deus nos arrancou do meio pecaminoso, Deus nos arrancou das garras do inimigo, para que nós, pelo poder do Espírito Santo, pudéssemos agora entrar nesse sistema, para influenciá-lo, para transformá-lo, para mudá-lo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nenhum de nós temos o direito de sentar no banco e nos acomodar. Nenhum de nós temos o direito de recusar a vocação, de recusar o chamado. Criou-se uma ideia de que o chamado, ele é apenas marcado ou delimitado por um título. Fulano é chamado, é pastor, fulano é chamado, é diácono, fulano é chamado, é presbítero, fulano é chamado, é evangelista, fulano é chamado, é missionário. Mas não é isso que a Bíblia nos instrui. A Bíblia diz que todos nós somos a igreja. E a Bíblia diz que a igreja, ela é um corpo. Se a igreja é um corpo, eu e você somos membros desse corpo. E eu pergunto para você: quando um membro no corpo não atua, não cumpre a sua função, o que esse membro é? Pensaram? É um membro deficiente, é um membro doente, é um membro que não recebe do cérebro os comandos, seja porque o nervo que traz os impulsos elétricos do cérebro e faz com que esse membro haja foi interrompido, ou seja, porque esse membro não recebe ali a corrente sanguínea para atuar, ele fica dormente, inchado, não é assim? Houve o que? Uma paralisia nesse membro e ele não pode atuar. E eu pergunto para você nessa noite: no corpo de Cristo há doença? No corpo de Cristo há paralisia? Não. Como membros, nós precisamos atuar para que o nome de Jesus seja glorificado. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça, e é importante que você entenda que Ele é a cabeça. Quando eu uso o artigo feminino, eu estou falando de algo que está fixado, por isso que Ele é a cabeça, não o cabeça, porque o cabeça é o chefe, o cabeça é o líder, mas a cabeça, ela é parte do corpo. Jesus é o único que domina, o único que gerencia, o único que governa, o único que comanda. E se corta a cabeça, ou se esse membro é separado da cabeça, esse membro não terá vida. É por isso que não pode haver um membro separado da cabeça, que é Cristo. Ou você é a igreja ou você não é. Ou você está no corpo ou você não está. Você precisa estar no corpo. Nós somos alimentados nesse corpo pelo Espírito Santo de Deus, que flui de Cristo para todos os membros, para possibilitar que nós produzamos aquilo que nós precisamos produzir.
E aí não importa se você é a unha do dedo mindinho do pé esquerdo, a cabeça conta com você, os céus contam com você, a igreja precisa de você. Não importa que você seja um pé feio como o meu, preciso se esconder no sapato, porque não, ninguém vai ver meu pé. Mas a Bíblia já fala sobre isso, que às vezes nós cobrimos os membros, escondemos, porque não queremos que eles apareçam. Mas esses membros são importantes, glória a Deus, e eles precisam atuar. Ninguém pode cortar o dedo e achar que não vai fazer falta. Vejam que hoje as pessoas estão fazendo até implante de cabelo, assim. O que é o cabelo no corpo? Tem uma função, tem uma finalidade. Ninguém quer ficar sem cabelo, porque tudo em nós tem uma função, tem uma finalidade. Então, todos os crentes têm uma finalidade na igreja. Nós estamos vivendo dias em que o diabo, ele tem colocado na mente das pessoas assim: você fica em casa, porque não vai fazer diferença. Mentira do diabo. Faz diferença. Quando você não vem na igreja, você entristece o irmão que veio, que sente a sua falta. Ao invés de você ajudar, e o pastor está contando com você, a igreja está contando com você, os irmãos pensam: vamos orar para o fulano, está frio, está fraco, não está congregando, não está vindo. Quando você não exerce a função para a qual você foi chamado a exercer, você pesa sobre o outro que precisa exercer. Imagine se eu pego isso aqui com a mão direita, apenas tem um peso, mas se eu pego com as duas mãos, a facilidade de movimentar isso será bem maior. Assim a igreja, assim a obra do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos estar ocupados na seara do Senhor, juntos, cada membro cumprindo a sua missão. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Verdade. Fale para mim. Jesus está contando com você, meu irmão. Jesus está contando com você, minha irmã. Jesus está contando com você, aleluia. É a última hora da igreja na face da terra. O diabo está assolando as vidas. O inimigo tem se levantado. Mortes, guerras, violência. O inimigo está atacando as famílias. E nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos ocupar o nosso tempo com essa pilha de internet e de tanta coisa que existe por aí. É no joelho, é na oração, é na ação, é na evangelização, porque o reino de Deus está entre nós, e como igreja do Senhor Jesus, nós temos a responsabilidade de fazer acontecer o reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus mandou seus discípulos anunciar o evangelho, ele diz: vai e pregue, o reino de Deus está entre vós. E o que é o reino de Deus? É a manifestação do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Nós não fomos chamados para assistir às coisas, mas nós fomos chamados para fazer a diferença. E aí talvez você pense: mas pastor, o que eu vou fazer? Eu não tenho curso de teologia, eu não tenho o preparo A, o preparo B, eu não sou um diácono, uma diaconisa, eu não sou um pastor, uma pastora, eu não sou uma missionária, um presbítero. Não interessa, minha irmã, o seu título. Você é alguém no corpo de Cristo. Você é alguém com quem Deus conta com você. Você foi lavado, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Então você tem uma atividade. O poder de Deus também flui na sua vida. E é tão importante a gente entender isso. Jesus disse lá em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É a outra metáfora. Eu falei do corpo, que o apóstolo Paulo fala em Romanos, fala em Coríntios, mas Jesus falou da metáfora da videira, onde diz: eu sou a videira e meu pai é agricultor. Aí o que ele diz? Vocês são as varas. Toda vara em mim que não dá fruto, o que faz? Corta e limpa as outras, para que as outras dê mais fruto. Tem muita vara, irmãos, sugando a ceifa. Não sei se vocês já foram
numa plantação de uva, né, que é a videira, e ali a uva às vezes exige ali um controle de água muito grande, e está ali aquela parreira espalhada ali, e ali você observa as varinhas saindo do caule daquela rama, e aquelas varinhas elas vão dando aqueles cachos de uva. Mas quando tem ali uma varinha que não dá o cacho de uva, aí o agricultor vem e corta ela, porque ela é um desperdício. A água que era para outra que está dando, o adubo que era para outra que está produzindo, vai para aquela vara que não está produzindo nada. E Jesus está mostrando isso, porque Jesus não desperdiça a seiva do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser usado pelo Espírito Santo? Você tem que gastar. Quanto mais você prega, quanto mais você canta, quanto mais você faz a obra de Deus, mais Deus vai te enchendo, aleluia, de poder. Porque a seiva, o poder do Espírito Santo é dado para a glória do nome de Jesus. Não existe, queridos, essa coisa de ser cheio para não derramar. Tem que derramar. Quando você derrama, você abençoa outras pessoas, você abençoa outras vidas. E a proposta ou o propósito do Senhor Jesus, ele é cumprido por meio de nós, ele é cumprido através de nós. Mas pastor, como é que eu posso fazer alguma coisa? Moisés foi criado no palácio, instruído em toda a ciência do Egito. Mas agora todo aquele aparato científico, toda aquela capacidade que ele havia recebido para estar no palácio ao lado de Faraó, de nada servia. E Moisés agora se encontra no deserto, pastoreando o rebanho de Jetro, ali nas terras de Midian. E um certo dia, enquanto ele está ali nas terras de Midian, ele que está acostumado a ver sarça pegar fogo, e a sarça pega fogo em menos ali de 1 minuto, 30 segundos ela já queimou, já desapareceu. Mas olhos observa que uma sarça ali pegou fogo, está se queimando, se queimando, se queimando, se queimando, se queimando e não desaparece. E Moisés então chega diante daquela sarça e começa um diálogo com Deus ali. E Deus diz para Moisés: eu vou te enviar para libertar o meu povo da terra do Egito. E Moisés diz: Deus, quem sou eu? Que capacidade que eu tenho? Que ferramenta que eu tenho? Que exército que eu tenho para libertar esse povo? Moisés não tinha nada. Você sabe quando o camarada, irmãos, ele está na pindaíba, como diz aqui. Moisés só pensava: fugir do Egito, sem dinheiro, trabalhando aqui para o meu sogro, cuidando dessas cabras, dessas ovelhas aqui no deserto, brigando por um pouco de pasto e um pouco de água. Agora, como eu vou libertar Israel da maior potência do mundo naquela época, que era o Egito? Que eu tenho para fazer? E sabe o que Deus pergunta para Moisés? O Senhor perguntou para Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: eu tenho uma vara, eu tenho um bordão de ficar guiando essas ovelhas aqui no deserto. Aleluia. E Deus diz para Moisés: na tua vara, na tua mão é apenas uma vara. Aleluia. Mas você na minha mão, com essa vara, vai libertar o meu povo da terra do Egito. E Deus pega Moisés, pega aquela vara e faz alguns sinais ali, para que Moisés veja que não é a simplicidade da ferramenta e nem de quem usa a ferramenta, mas é o poder daquele que nos chama e que nos vocaciona para uma determinada missão. Entenda, minha irmã, meu irmão, que nessa tua simplicidade, que nesse às vezes teu pouco conhecimento,
que nessas vezes tua impossibilidade, porque Moisés estava pensando, eu não tenho possibilidade, mesmo tendo tanto diploma, tanto conhecimento, tanta ciência, mas o que é isso? Não vai valer de nada para mim, porque eu não tenho poder, eu não tenho gente do meu lado, eu não tenho mais o faraó do meu lado, eu não tenho mais a filha de faraó do meu lado, eu não tenho quem pode me apoiar. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos confiando muito mais no homem, nas coisas materiais, do que em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus nunca terceirizou o seu reino, Deus nunca terceirizou o seu poder, Deus nunca terceirizou a sua igreja. Ele continua sendo o Senhor da igreja, e o que Ele determina vai acontecer, ainda que seja com apenas uma vara na mão de alguém. Aleluia, 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 aleluia. Moisés era um homem com uma vara na mão apenas, mas agora seria um homem nas mãos de Deus. Aleluia. E aquela vara que era manejada naturalmente, agora vai ser manejada por um homem espiritual, que fala com Deus face a face. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo a importância daquilo que você tem nas suas mãos, como Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 16, aí Deus fala de novo com Moisés, e o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que baixem, e você levante o seu bordão ou a sua vara, estende a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nas mãos de Moisés era apenas uma vara, mas sobre a palavra, sobre a ordem de Deus, é a chave que abre o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos. Vai, oh, aleluia. As tuas mãos podem não valer nada para você, mas se você se coloca na mão de Deus, e Deus libera uma palavra sobre a tua vida, profeta do Senhor, vai acontecer milagre, o mar vai se abrir, o povo vai passar. Deus está chamando pessoas nesta noite que creiam na sua palavra, para fazer abrir os mares que estão impedindo o caminho do povo de Deus. Aleluia. Quando a gente vai um pouquinho mais à frente, em Êxodo capítulo 17, versículo de número 5 e 6, o texto diz: o Senhor respondeu: passa diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão ou a vara com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Glória a Deus. Veja você que Moisés tem um encontro com Deus. Quando ele encontra com Deus, ele já tem aquela vara. Deus não manda presbítero diabo ele jogar aquela vara fora e dá para ele uma vara misteriosa. Vou fazer cair uma vara do céu, um bordão do céu. Não, glória a Deus. Deus usa aquilo que Ele tem. Deus não precisa fazer algo sobrenatural, descer do céu para falar o que você vai fazer. Você precisa crer na palavra do Senhor. Deus não precisa, meu irmão, arrebatar você e levar você às nuvens para você ver anjos, carros de cavalo de fogo. Não! Com aquilo que você tem na mão, aleluia, com a sua caminhada com Deus, com a palavra de Deus, com coisas simples que Deus colocou na sua mão, você pode abrir o mar, você pode, aleluia, fazer sair água da rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode, meu querido irmão, agir de uma forma maravilhosa, e Deus vai operar na tua simplicidade, com algo simples que você tem. Amém. Agora, Moisés jogou a vara fora? Não. Moisés entendeu que ele precisa disponibilizar aquela vara.
e que aquela vara que outrora era para tocar ovelhas, para cuidar de ovelhas, agora era para abrir o mar, para dar água para o povo, para guiar o povo. É Deus quem muda as coisas, aleluia. Houve um desprendimento de Moisés, é a mesma vara, mas a função agora é diferente. Às vezes você se prepara para alguma coisa, às vezes você tem habilidades que no seu pensar serviria para determinada coisa. Eu estudei medicina para ser médico, estudei direito para ser advogado, eu estudei técnica em informática para cuidar de computador. Aí Deus pega essas varas e transforma, aleluia. Eu quero usar você, mas de uma outra forma, aleluia, de uma outra maneira. Aquilo que você achou que era para fazer, algo natural, dentro do sistema mundano, dentro do natural, Deus vai dizer: eu vou usar você, aleluia, com todo esse conhecimento, com toda essa capacidade, com todo esse aparato que você tem, mas no reino espiritual, no mundo espiritual, para a glória do meu nome. Deus pega varas comuns e transforma em instrumentos de milagres. Deus pega gente que está fugindo, que está correndo, que está escondendo, que está sofrendo, que quer desaparecer, e promove o seu nome, o levanta e manda confrontar aquele que era o perseguidor, aleluia, para que o seu nome seja glorificado. Moisés estava fugindo de Faraó, mas Deus disse: vai agora, enfrenta Faraó e tira o meu povo da terra do Egito. Às vezes Deus tira você de lá e depois Ele faz você voltar lá, aleluia, para realizar aquilo que Ele quer que seja realizado. Levante a tua mão e diga comigo: Deus está no comando, Deus está no controle, Deus tem todo o poder, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar com aquilo que nós temos em nossas mãos. Lá em Juízes capítulo 15, tem uma história também interessante, versículos 14 e 15. O texto diz assim: quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumenta ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens. E diz: com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Pegaram Sansão, prenderam, amarraram Sansão, os homens da sua própria nação, porque achavam que Sansão estava perturbando, incitando os filisteus. Os irmãos de Sansão, ao invés de ajudar Sansão, pegou Sansão: eles vão levar você ali, vem com a gente. E Sansão diz para eles: vocês não vão me matar? Diz: não, a gente não vai te matar, vamos amarrar você e entregar você nas mãos dos filisteus, para a gente se livrar. Isso aqui tem um significado espiritual muito forte, porque hoje tem muita gente que não quer ter problema com o mundo, não quer ter problema com o diabo. Aí ele prefere entregar o irmão do que enfrentar o inimigo. Igreja mundana, igreja que se mistura com o mundo, porque as pessoas estão querendo tapinhas nas costas. Não vamos perturbar o inimigo, não vamos criar problema com o inimigo, não. A gente está aqui para o confronto mesmo, a gente está aqui para a guerra mesmo. Deus nos levantou para a guerra, Deus nos chamou para a guerra. A gente não está aqui para levantar bandeira branca com o diabo, não.
É por isso que não tem rendição, é por isso que não tem tempo bom. É guerra de manhã, é guerra de tarde, é guerra de noite. E nós guerreamos na oração, guerreamos na palavra. Estamos aqui no culto guerreando pela palavra do Senhor, nos alimentando por ela, porque caia Satanás, caia o inferno, e o nome do Senhor seja glorificado. Almas sejam salvas, sejam arrancadas das mãos de Satanás. Não vamos desistir até que a trombeta toque, aleluia, e nós sejamos chamados à presença do Senhor. Glória a Deus. Amarraram Sansão, e Sansão vai para ser entregue aos filisteus. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá em Leí, na cidade dos filisteus, os filisteus já vieram comemorando. Eba, opa, vamos matar Sansão, vamos acabar agora com o nosso inimigo e vamos destruir. Já estavam comemorando a vitória, mas o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E quando o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, a Bíblia diz que as cordas que amarravam as suas mãos foram quebradas, se tornaram como fios de linho queimados. Linho pega fogo fácil, né? E queima fácil. E as amarras que ele tinha na mão se soltaram. Olha para mim aqui. Quem sabe os teus próprios irmãos te amarraram. Eu vou repetir porque você não entendeu. Quem sabe os teus próprios irmãos te amarraram suas mãos. Decepções, angústia, perseguição, calúnia, obstáculo para o teu ministério. Você perturba demais, você incomoda demais, você quer fazer tudo muito bem, você quer fazer tudo muito bonito. Olha, você fica aí criando problema com esses filisteus. A gente não quer isso, a gente quer trégua, a gente quer paz com o inimigo. Não tem paz com o inimigo, irmão, tem guerra. E aí amarra suas mãos e quer te entregar. E você está aí com as mãos amarradas, não luta mais, não enfrenta mais como você enfrentava anteriormente, não avança mais, está preso, está acomodado. Ah, como eu cantava, ah, como eu pregava, ah, como eu evangelizava, ah, eu já até ganhei alma para Jesus. Eu já até profetizei, mas te amarraram. Não foram os filisteus que amarraram Sansão, foram a tribo de Judá, de quem se esperava todo o apoio para libertar Israel. Veio o quê? Amarras para impedir o progresso da própria nação. Amarrou aquele que Deus tinha escolhido como líder, amarrou aquele que Deus tinha levantado como juiz naquele tempo. E ele vai amarrado. Só que aquele que Deus escolhe, meu querido irmão, aleluia, pode até ficar amarrado por um tempo, por um momento, mas as algemas serão quebradas, as cordas serão quebradas, as cadeias serão quebradas, porque o Espírito do Senhor, aleluia, no momento certo, na hora certa, vai se manifestar para te tirar dessa situação de amarras e te dar vitória outra vez. E aí talvez você não tenha uma vara na mão, talvez você não tenha uma espada na mão, talvez você não tenha uma lança na mão. Aí é hora do improviso. O Espírito de Deus te faz improvisar. Sabe por quê? Porque o importante é vencer pelo poder de Deus. Sansão não tem espada, Sansão não tem lança, Sansão não tem vara. Sansão olha, 1000 homens, muitos filisteus vêm contra ele, mas ele olha, o jumento morreu, a cabeça do jumento ficou ali, a queixada do jumento está solta ali, o Espírito do Senhor está sobre Sansão. Sansão olha,
e não vê talvez uma queixada, mas ele vê uma espada, e ele vai lá e pega aquela queixada de jumento, e queixada num, queixada no outro, queixada em 100, queixada em 200, queixada em 1000 homens caíram por uma queixada de jumento, em um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que tinha uma queixada de jumento nas suas mãos. Fica de pé comigo, meu querido. Aleluia. Fica de pé comigo. Aleluia. Eu não sei como é que Deus vai te usar. O que é que você tem nas suas mãos? Eu gostaria muito que você oferecesse a Deus o que você tem nas suas mãos. E se você talvez diga, Senhor, eu não sei, eu não tenho nada na mão, o Espírito de Deus vai te ajudar a enxergar algo que você vai tomar, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Eu gostaria que alguém cantasse aquele louvor, deixa eu te usar, aleluia, apesar das feridas. Prepara aí enquanto eu leio com vocês 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 40, nós também temos uma história linda aqui. 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado, diga comigo, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Fala forte, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção dos filisteus. Não adianta você querer, irmão, usar a arma do outro. Saul ofereceu suas armas a Davi. O grande problema nosso hoje é esse: todo mundo quer ser influencer. Você não sabe nada de digital, então não adianta você querer ir para a área digital. Se você não é pregador, não adianta querer invejar o ministério do outro. Se você não é cantor, não adianta querer o ministério de cantor. Mas com certeza Deus vai te usar. Quem sabe dentro do Uber ninguém prega o evangelho como você, individualmente. Quem sabe na praça, na rua, quem sabe tocando um instrumento, Deus vai te usar. É importante que você use os seus próprios instrumentos. A armadura de Saul é de Saul, mas aquela funda que você está acostumado a utilizar como pastor, aquele cajado que você está acostumado a utilizar como pastor, é o que vai te dar a vitória contra os gigantes da sua vida. E Deus quer te usar com aquilo que Ele já colocou na sua mão, porque não é o potencial da arma que você tem, é o poder do Deus que te usa, que te capacita, que te enche do Espírito Santo, que te enche de poder para a glória do nome dEle. Diga para o Senhor: eu quero ser usado por Ti. Eu quero, Jesus. Minhas mãos estão à Tua disposição. Aleluia. Escute essa palavra para você, o Senhor te chamou. Escute essa palavra, o Senhor te chamou.